Pessoal, e aí, tudo bom? Professor LA. Eu vou, na verdade, iniciar uns vídeos, uma série de vídeos sobre resolução de exercícios de espelhos esféricos. Vou misturar tanto a parte algébrica quanto a parte geométrica, tranquilo? Então vamos lá, nesse vídeo serão, acho que, 3 exercícios, legal? Antes de mais nada, inscreva-se no canal, deixe seu like, divulguem, eu agradeço muito. Então, pessoal, o primeiro exercício eu escolhi, na verdade, pelo seguinte, né? Já caiu há um tempo atrás, eu acho que 1 ano, 2 anos, certo? Uma segunda fase da VUNESP, um exercício muito parecido, só que ele envolvia tanto uma parte algébrica quanto geométrica. Aqui só vou fazer a geométrica, mas se eu fizer um, vocês irão saber fazer o outro, legal? E o mais importante, na verdade, é o seguinte, né? Pela primeira vez aqui, eu estou resolvendo um exercício, certo? Onde, diante de um espelho, certo? Côncavo, que ele diz aqui para mim, eu tenho, pessoal, tá? Eu tenho um objeto agora que não é mais unidimensional, não é aquela flechinha mais, certo? Agora ele tem 2 dimensões, ele é bidimensional. Como é que eu construo a imagem desse objeto diante desse espelho côncavo? Primeiro, pessoal, isso é vértice, então vamos ler o que ele diz. Um quadrado está localizado sobre o eixo principal de um espelho esférico côncavo, como ilustrado na figura seguinte. Sabe-se que o vértice inferior esquerdo, então, o vértice inferior esquerdo do quadrado está localizado exatamente sobre o centro de curvatura do espelho. Pode-se afirmar que a imagem do quadrado tem a forma de um, certo? Então, de forma de um quê? Era uma questão de múltipla escolha, de um quadrado, de um triângulo, né, de um losango e assim por diante. Então, vamos tentar fazer, certo? Determinar qual é a forma ou formato da imagem deste quadrado. Então, vamos lá, pessoal. Olha só como isso não é uma coisa tão complicada, não, certo? Então, a primeira coisa que eu quero que vocês entendam é que eu vou trabalhar, obviamente, né, aqui só com a parte geométrica. Pessoal, eu vou começar atribuindo a cada um desses vértices, pessoal, uma letra, certo? Então, aqui, ó, A, B, C, D. Então, pessoal, se vocês prestarem atenção agora, o que eu vou fazer na verdade? Eu vou imaginar que eu tenha, ao invés de um único objeto AB, eu tenha 2 objetos, o AB e o CD. Vou construir a imagem dos dois diante desse espelho e vou juntar. O que é juntar? Ué, eu sei que o ponto A está ligado a B, B a C, C a D e D a A, certo? Exatamente dessa forma, é ligar pontinhos. Só que eu vou ligar A', B', B', C', C', D'. Então vamos lá. Certo? Se eu imaginar que isso aqui ó, é um objeto extenso, né? AB, eu não preciso construir a imagem de A imagem de A já está sobre o eixo principal, eu só preciso construir a imagem de B. E nessa questão, nem isso eu precisaria fazer, tá? Eu vou fazer, mas não precisa. Por quê? Porque nós sabemos o seguinte, né, pessoal? Ó, objeto sobre o centro vai gerar uma imagem sobre o centro de mesmo tamanho, invertida e real, tá? Mas e se eu não me lembrasse disso, olha? Faz, gente. Vamos lá, então, vou escolher aqui uma caneta, vou escolher, né, um traço bem fininho aqui para não ficar, na verdade, muita coisa. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar minha régua e vou construir a imagem de B diante desse espelho, certo? Então, aqui, pessoal, tá aqui. Então, ó, vamos lá. Partiu de B, certo? Um raio aqui, ó, incidiu paralelo, tá? A gente sabe que esse raio vai refletir, obviamente, foco, certo? Aqui, pessoal, como na verdade a figura não está em escala, tá? Nós teremos alguns problemas, tá? Mas com certeza não vai ser nada, né? No caso, eu não preciso de precisão, então não tem nada de muito complicado, não. Então tá aqui, ó. Esse aqui com certeza é o meu raio refletido. Então, pessoal, olha só, né? Raio incidente, as flechinhas indicando aqui, então o raio incidente e, obviamente, o meu raio refletido. Tá? Legal? Eu preciso de um segundo raio. Então, o que eu vou fazer, por exemplo, é pegar, sei lá, né? Pode ser vértice, pode ser foco. Eu vou fazer foco, senhores, tá? Então, vamos lá. Aqui, ó. Opa, aumentou demais.
Então nós vimos o seguinte, né, pessoal? Todo raio que parte do vértice incide foco do vértice, do objeto. Então vou fazer de outra cor aqui, bem fininho também para não ficar, né? Todo raio que parte do objeto incide foco, certo? Nós sabemos, opa, passa um pouquinho, não tem problema, né? Nós sabemos que ele reflete de maneira paralela. Então vamos lá. Então, como eu disse a vocês, pessoal, tá? Apesar do ponto B estar um pouco antes do centro, se eu tivesse feito isso, se a figura tivesse proporcional, né, e fosse feito em papel quadriculado, milimetrado, aquela coisa toda, eu teria o meu ponto, senhores, sendo formado exatamente aqui, né? Porque, ó, eu sei que em algum lugar aqui, né? Porque eu sei que o meu objeto tem que estar aqui, senhores, né? Ó, imagem sobre o centro, objeto sobre o centro, imagem também sobre o centro. Então, o meu ponto, na verdade, eu teria que forçar um pouco, né? O meu ponto belinha está aqui, tá? E é óbvio que o meu ponto A' tem que coincidir com o A, tá? Então, ó, para um objeto sobre o centro, imagem formada sobre o centro de mesmo tamanho, certo? Real invertida. Vou fazer a mesma coisa para C, legal? Então, vamos lá. Então, agora, ó. Então, a primeira coisa que eu quero que vocês entendam é o seguinte, moçada, olha só. Vocês entendem que eu não preciso construir exatamente, né, o raio paralelo? Então, eu vou imaginar aqui, ó, incidiu, saiu em ser paralelo, reflete foco, certo? Está exatamente, para não ficar muito cheia a figura, exatamente cheio sobre, certo? O raio que partiu de B, já que os dois estão estão à mesma altura, se eles incidem paralelos, refletem foco aqui. Tá? O que eu preciso fazer desenhar, na verdade, é só o raio que entra, é só o raio, pessoal, que parte de C, incide foco e reflete paralelo. Então vamos fazer esse, né? Ó, esse aqui. Como eu falei, aqui não vai ter muita precisão, né? O foco também é muito grande, mas a gente vai tentando. Então vamos lá, ó, bem fininho aqui para não ter problema. Então, ó, partiu de C, entrou centro, certo? Refletiu paralelo. Outro problema que está dando aqui na figura é que ele não é exatamente gaussiano, né? Apesar de ser gaussiano, a representação aqui, o legal era construir a partir de um espelho realmente gaussiano ou quase gaussiano. Então, reflete aqui, pessoal, ó, certo? Paralelo. A única coisa que a gente vai ter que tomar cuidado aqui é que eu vou ter que prolongar mais o raio refletido passando pelo foco, né? Ó. Aqui. Então, pessoal, é só prolongar aqui, né? Tá? Então, a partir desse momento, senhores, o que eu tenho aqui, eu determinei, ó, a imagem de C, portanto, C'. Preciso fazer D? D está sobre o eixo, então eu não preciso fazer. Então, o que eu ensinei para vocês? Criem uma reta imaginária, né? Aquela história toda, a partir de C', vertical, já que o objeto está na vertical. Então, aqui, ó, essa reta imaginária aqui, ó, essa reta aqui. Então, pessoal, nessa reta tocar o eixo principal será exatamente o meu D, portanto, D'. Você fala, mas cadê a figura? Qual é a figura formada? Moçada, então vamos lá, ó, brincar, como eu disse, de ligar quadradinhos, tá? Então, se vocês vierem aqui brincar de ligar quadradinhos, o que eu tenho? Ó, eu tenho que ligar A a B, certo? Então, ó, a linha B' já está ligado, B a C. Então, eu tenho que ligar aqui, ó, B a C. E agora, ó, C a D está ligado,
tenho que ligar DA. Então, a figura formada, ou seja, a imagem daquele quadrado, daquele retângulo, senhores, tem exatamente essa forma, certo? Portanto, um trapézio, tá? Então, cuidado com isso. Então, não é difícil. Então, dividam a figura, por exemplo, né, como se fosse formada por dois objetos extensos unidimensionais. Criem, certo? Montem as figuras de cada um deles, as imagens, desculpa, né, de cada um deles, e aí é só ligar os pontos. Tranquilo? Fácil? Muito bom, senhores. Esse foi o exercício 1, então, ficou bem legal aí, tá? E bem tranquilo. Então, isso aqui é importante. Apareceu há pouco tempo atrás no exercício de segunda fase, tá? O segundo exercício que eu vou fazer, pessoal, tá, é da Albert Einstein. Eu dei uma mudada nele só, certo? Por quê? Porque na verdade ele tem uma figura e na verdade eu vou substituir a figura dizendo o seguinte, ó, a imagem será real, certo? E terá 2,5 centímetros de altura. Então vamos lá, diz assim, ó, o objeto real, certo? Ele tem 10 centímetros de altura. Então, pessoal, ó, o que eu tenho aqui, o meu O, certo? Que é a minha ordenada do objeto, relacionado ao tamanho dele, vale 10 centímetros. É posicionado, então, a posição do objeto em relação ao espelho, certo? A gente chama de P. Só que aqui ele fala o seguinte, né? Ao centro óptico de uma lente biconvexa. Você fala, uai, mas o que tem a ver o espelho com lente biconvexa? Senhores, vamos continuar lendo, não precisa saber, certo? Exatamente aqui não, tá? Na verdade, eu tirei esse real exatamente, certo? Dessa lente biconvexa, porque ela será, obviamente, o que, senhores, convergente, e ela vai produzir imagens, o que? Reais, tá? Mas quem não sabe o que é lente biconvexa, tranquilo, só se até o fato dela ser real, tá? Então ela diz que perpendicular ao seu eixo principal. A imagem conjugada, então, ela vai ser real, certo? E ela terá, senhores, uma altura de 2,5 centímetros. Então, pelo amor de Deus, gente, olha só, certo? A altura, eu costumo brincar bastante, mas é uma coisa bem, né, bem séria, certo? Por mais que uma pessoa seja baixa, ninguém tem menos 40 centímetros, menos 2 metros de altura, certo? Então, a altura é uma grandeza sempre positiva. Então, toda vez que for falado em altura, pelo amor de Deus, né, é dado um módulo de I não um I, tá? Então, agora, aqui tem que tomar cuidado com uma coisa bem legal. Por quê? Não precisava ler nem muito mais. Porque, ó, o que vocês teriam que lembrar agora? Pessoal, toda vez que a imagem é real ou projetada, o P' vai ser positivo. Isso significa que, obviamente, a imagem também será invertida, certo? Portanto, o aumento terá que ser negativo. Então, cuidado com o sinal disso aqui. Você fala, nossa, Léo, mas a única maneira é essa. Não, o que eu vou mostrar para vocês agora é exatamente o seguinte, né? Bom, continuar, né? Para produzir uma imagem, tá? Desse mesmo objeto, então o objeto não muda, certo? Com as mesmas características, ou seja, real e tamanho da imagem 2,5, portanto invertida aqui, também tem que se manter, só que agora de um espelho esférico. A priori ele não fala qual é, mas ele diz o seguinte, não, o raio de curvatura desse espelho vale, neste caso, 20 centímetros. Aqui tem outra informação importante, porque nós sabemos que a distância focal é a metade do raio de curvatura. Portanto, pessoal, a distância focal aqui vale 10 centímetros, certo? A que distância do vértice, em centímetros da superfície refletora do espelho, ele será posicionado. Ele quem? Ele objeto. Então, na verdade, pelo amor de Deus, isso não vale mais. Isso valia quando eu tinha a minha lente. Certo? Agora, aqui eu tenho, ele está falando de um suposto espelho, certo? Que olha só, para ser real a imagem, o espelho obviamente terá que ser côncavo, certo? Somente espelhos côncavos produzem imagens reais, senhores. Legal? Portanto, o F vale mais 10 centímetros. Tá?
Então, ele, o objeto, deve ser posicionado no eixo principal. Então, o que ele está perguntando, na verdade, para a gente é qual o novo valor de P, certo? Agora o objeto diante deste espelho côncavo, para que a imagem seja real e tenha uma altura de 2,5 centímetros. Então, o que eu quero dizer para vocês é, certo? Uma das coisas mais importantes, pelo amor de Deus, foi o que eu falo sempre, senhores, porque pior que seja a figura de vocês, a primeira coisa é sempre montar, certo? Uma figura. Então, vamos lá, ó, de maneira bem rápida, bem tranquila aqui, uma figura bem tranquila mesmo. Bem, gente, ó, espelho gaussiano, certo? Côncavo, tá aqui, tá? Então ele tem vamos lá, né? Fazer o eixo principal. Vou fazer aqui o eixo principal de uma outra cor, só para a gente não se perder. Então, ele tem eixo principal. Quais os elementos agora, moçada? Ó, vértice, vou chamar isso de foco, e a uma mesma distância aqui, vou chamar de centro. Tranquilo? Então, preste atenção comigo. Ó. Se o espelho é côncavo, certo? Para a imagem ser real e menor, só tem um jeito. Tá? Então, com certeza, o objeto tem que estar antes do centro. Então, ó, o meu objeto tem que estar antes do centro. Objeto ali. Certo? Para a imagem formada, meninos, estarem aqui, ó. Ela ser, obviamente, real, menor e invertida. Certo? Então, o que ele está pedindo para a gente, basicamente, é isso, né? Se a gente chegar aqui e colocar os valores agora aqui, pessoal, nessa figura, como eu disse, pessoal, fazer isso bem rápido, tá? Isso não conta no exercício, né? Isso é só para a gente se posicionar e ter certeza do que está fazendo. Então, ó, do vértice, senhores, até o objeto P, que é a pergunta dele, certo? Moçada, do espelho até até o foco, F. E do espelho até a imagem, P'. Isso eu sei quanto vale. Isso vale 10 centímetros, certo? Porque eu sei que o espelho é côncavo e que o raio vale 20. A minha pergunta é o seguinte, tá, e como é que eu termino isso se eu não tenho nada? Tem sim. Outra coisa, ó, o objeto tem 10 centímetros de altura e o truque está aqui agora, pessoal. A imagem vale 2,5 centímetros. Só que tem um problema, certo? Tá faltando alguma coisa nessa imagem aqui, alguma informação aqui. Por quê? Pessoal, ó, ela é invertida, então, pelo amor de Deus, né? Certo? Ela é negativa, o I é negativo, certo? Então, 99% de quem faz essa questão erra aqui, certo? Outra coisa legal, tá? Que eu estou fazendo esse exercício, porque muitos dos vestibulares em primeira fase, quando cai espelhos esféricos, senhores, cai na verdade a equação, né, que a igualdade que relaciona ao aumento a FF menos P. Então isso cai bastante, então eu quero treinar uma vez pelo menos isso com vocês. Então o que eu estou dizendo? Bom, quais são as maneiras de resolver isso? Eu tenho as equações da distância focal, 1 sobre F, 1 sobre P mais 1 sobre P', certo? Que obviamente eu não tenho isso, só tenho isso, então é difícil fazer. E também tenho a equação do aumento que diz que o aumento é I sobre O menos P' sobre P, que é exatamente igual a F menos P. Então, o que eu vou fazer? Ó? Eu sei calcular o aumento daqui,
Se eu tenho foco, eu tenho P. Então, essa equação, pessoal, ó, certo? Se pede muito em vestibular, tá? Muito mesmo, principalmente esse termo aqui. Então, é por isso que eu queria treinar com vocês, né? Trabalhar com essa equação. Então, vamos lá, vamos brincar um pouco com tudo isso agora. Então, primeira coisa, vou calcular aqui, pessoal, o aumento. Se ele vale I sobre O, isto é, cuidado com isso, ó, certo? Opa. Isto é, menos 2,5 sobre 10, portanto, menos 1/4. Primeira coisa, não foi pedido, mas essa informação do aumento, tá, mostra que eu estou no caminho certo. Por quê? O aumento, pessoal, sendo negativo, me diz que a imagem será invertida. E eu mostrei para vocês que ela tem que ser invertida. E o módulo do aumento valendo 1/4 diz que ela será 4 vezes menor. Perfeito, certo? Realmente ela é 4 vezes menor. Então isso aqui, ó, tem uma cara muito boa. Tá? Continuando. Se eu tenho isso, então, ó, menos 1/4 agora vai ser igual. Pessoal, o F é 10. 10 menos P. Vou fazer uma multiplicação em cruz aqui. Portanto, menos 1 vezes 10 menos P é igual a 4 vezes 10, ou seja, menos 10 mais P. Então, cuidado aqui, pessoal, ó, com a distributiva dos sinais, tá? É igual a 4 vezes 10, 40. Portanto, o P igual a 50 centímetros, certo? Aí vem a pergunta, será que isso aqui é um resultado satisfatório? Será que isso aqui está legal, né? Será que 50 centímetros é legal? Primeiro, positivo objeto real é legal. Voltando lá na figura, olha aqui comigo, ó. Se até o centro tinha 40, é óbvio que o P tinha que ser maior que 40 centímetros. Portanto, 50 centímetros deve ser, né, um valor bem adequado para o exercício. Então, na verdade, o que eu quis destacar com esse exercício, senhores? Eu quis destacar, cuidado quando você lê exercícios, certo? Com os dados de uma situação e de outra. Aqui ele falou em 30 centímetros, ele estava se referindo à lente. Cuidado com essas informações. A gente sabe que se ele for real, o pelinho é positivo, só que ela será invertida, o aumento é negativo. Gente, quando fala em altura, ninguém tem altura negativa, então está dando módulo de I. Raio, certo? Me dá distância focal e não foco, certo? Para obter a distância focal, eu preciso, certo? Do módulo dele e do sinal. Se ele for côncavo, positivo, se ele for convexo, negativo. Continuando, faça uma figura, por favor, ajuda a esclarecer, né? Ajuda a interpretar essa questão de sinais, tá? Outra coisa para terminar, nunca se esqueçam que o A é I sobre O, menos P' sobre P, mas também FF menos P. Isso aqui é uma das coisas bastante utilizadas aí, certo? Principalmente em exercícios de primeira fase. Pessoal, para terminar essa primeira série de exercícios, certo? O exercício de segunda fase da Unicamp, muito legal também, tá? Apesar dele ser antigo, pessoal, de novo, né? Isso se repete bastante. Exercício de vestibular não tem muita coisa para falar, eles estão mudando, né? Com exceção de 1 ou 3 vestibulares que são bons, a Unicamp é um deles, né? Certo? A Unifesp é um deles, o Veste, certo? Não tem muita novidade. Geralmente as questões são as mesmas, reformuladas, é dada outra roupagem a elas, mas não mudam o conteúdo. Então vamos lá, olha como eu vou mostrar para vocês que realmente, né, as coisas não mudam muito. Diz assim, para espelhos esféricos nas condições de Gauss, a distância do objeto ao espelho é chamada de P, a distância da imagem ao espelho P' e o raio de curvatura R. Certo? Ótimo. E eles estão relacionados através da equação, 1 sobre P, 1 sobre P', aqui ó pessoal, tem um linha que é igual a 2 sobre R. Então ele fornece a equação, certo? Da distância focal para a gente, né? Da distância focal para a gente. Além disso, ele diz que o aumento linear transversal também é dado por menos P' sobre P. Então ele também dá um aumento para a gente, onde o sinal de A
representa, olha, a gente tem cansado de falar, né? A orientação da imagem. Direita quando positiva, certo? E aqui, ó, imagem direita quando positiva e invertida quando aqui, pessoal, for obviamente negativo. Legal? Então, ele pede aqui, pessoal, duas coisas pra gente, certo? Dois itens. E geralmente prova da Unicamp é assim, né, pessoal? É uma prova extensa, uma prova bonita, certo? Precisa ter um certo cuidado em fazer, mas mais que tudo, por favor, tá? Geralmente as questões têm dois, três itens e o primeiro item é sempre muito fácil e muito tranquilo de ser feito. Então tem que ser feito, não pode deixar a questão inteira sem fazer da prova de segunda fase de Unicamp. Legal? Então vamos lá. Então diz aqui pra gente, ó, o raio de curvatura do espelho. Então a primeira coisa é, vamos voltar para a figura e explorar a figura, certo? A Unicamp não deu essa figura à toa. Então vamos lá, senhores. Quais são as características dessa minha imagem sendo formada? Bom, ela é menor e ela está em lado que oposto ao objeto. Então, provavelmente ela deve estar atrás do espelho, né? Porque se eu colocar um objeto atrás do espelho, não existe a formação de imagem. Então, ela será virtual e direita, obviamente. Mas o mais importante aqui nessa questão é que, além de virtual direita, mostra a imagem que ela será menor. Pessoal, só tem um tipo de espelho que mostra ou que fornece uma imagem virtual direita e menor, se ele for, obviamente, convexo. Então, a primeira coisa, eu tenho certeza a partir de agora que esse espelho será convexo. Outra coisa, né? Destacando lá para vocês, ó, se ela é virtual, certo? É óbvio que o peninha vai ter que ser negativo. Se ela é virtual, obviamente será direita e obviamente o aumento positivo. Certo? Então, vamos voltar lá na figura agora, comigo. Então, pessoal, olha aqui comigo, tá? Então, se ele, pessoal, vou subir um pouco aqui, certo? Se aqui é o centro, esse será o vértice do espelho. E agora, olha aqui comigo, por favor, não. Do vértice, pessoal, tá? Até o objeto P, certo? Esse objeto, obviamente, é real, então isso vale 4 metros positivo, certo? E aqui, pessoal, da mesma forma, ó, do vértice até a imagem, pelinha. E o meu pelinho, então, aqui, ó, pela figura, ele vale 20 centímetros. Então, quais são os problemas nessa primeira parte da questão? Primeiro, certo? Olha só, unidades diferentes. Se quiser deixar tudo em centímetro, ótimo, a Unicamp não pediu, que seja em sistema internacional o que for, se for em metro, deixa em metro. Geralmente o que o pessoal faz, pessoal, é passar isto aqui, ó, para centímetros. Mas, de novo, certo? Se deixar tudo em metros, 0,2 metros, perfeito, tudo tranquilo, tá? Só que tá faltando outra coisa importantíssima. Eu cansei de frisar até agora que essa imagem tem uma natureza virtual. Portanto, esse pelinha não vale 20 e sim, opa, ele vale menos 20, certo? Então, cuidado com o sinal de pelinha aqui. Então, de certa forma, tá, o meu item A do exercício está resolvido. Por quê? Se eu quero raio de curvatura, o que eu mostrei em outros exercícios para vocês? O raio de curvatura é o dobro da distância focal, já que não existe, obviamente, raios negativos. Então, se eu quero o raio, é só obter o F. Tá? Então, vamos lá. Vamos obter o F, senhores. Então, se eu tenho P e P', 1 sobre F é 1 sobre P mais 1 sobre P', portanto, 1 sobre F, certo? Que é que eu quero. O P, pessoal, vale 400, mais, cuidado aqui, ó, menos 20. Então, 1 sobre F vai ser igual a 1 sobre 400, pessoal, ó, mais com menos, menos 1 sobre 20.
Não tem muito o que fazer, né? Tem que encontrar o mínimo aí, portanto, 1 sobre F vai ser 400, certo? Na verdade, a gente pode melhorar isso aqui, tá? Mas vamos fazer 400 mesmo, tanto faz, certo? Pessoal, olha comigo aqui, né? 400 por 400 dá 1, certo? Menos 400 por 20 dá 20, aqui. Então, pessoal, 1 sobre F é menos 19 sobre 400. Portanto, o F menos 400 sobre 19. Isso em centímetros, tá aí, lindo, maravilhoso, tá? Não foi pedido o foco, senhores, foi pedido o raio de curvatura. Então, o raio de curvatura agora é 2 vezes o módulo do foco. Portanto, 2 vezes 400 sobre 19, isso dá 800 sobre 19, certo? Isso dá aproximadamente, pessoal, 800 por 20, ou seja, 40 centímetros, 0,4 metros, tá? Será que tem coerência aqui? Eu acho que tem, né? Porque, olha comigo, ó, se o foco, certo, dá praticamente, certo? Ó, pouquinho mais que 20, ele está bem próximo do foco, certo? Mas ainda menor, legal? E a gente sabe que essa imagem tem que estar sempre entre vértice e foco, obviamente. Então, perfeito, legal o item A. Vamos, então tá feito aqui, vamos fazer o item B. Então, ó, olha o que ele pede aqui, pelo amor de Deus, o tamanho, certo? Tá? Tamanho é o módulo, certo? Da imagem que ele chama de Hzinho. Se a pessoa, então, essa pessoa tem, pessoal, né, ó, 1,60 m, então Hzinho é positivo, 1,60 m, eu quero saber, tá? Quanto vale o meu Hzinho, ou o módulo dele. Então, o B, se eu quero a altura, isso é isso, certo? Então, senhores, como é que eu faço? Eu sei que o aumento é I sobre O, que é menos P' sobre P. Acabou. I, certo? O O é 1,60 m, menos P', certo? Isso aqui, ó, tomar cuidado, porque isso vale menos 20, certo? Sobre o P que valia 400. Então, a única coisa que a gente tem que tomar cuidado, pessoal, é com esses sinais aqui, tá? Tem um sinal da equação e um sinal do valor. Então, substituindo tudo, o aumento aqui, pessoal, vai dar... Ah, o aumento eu não preciso escrever novamente, né? O meu I vai ser 1,6 vezes 20 por 400. Isso aqui dá 1,6 por 20, certo? Ou seja, 1,6, se vocês quiserem escrever assim, ó, isso dá 0,8 vezes 10 é menos 1, portanto, 0,08, certo? O que? Metros, portanto, senhores, 8 centímetros, tá? Terminou? Nesse caso, sim, tá? Mas tem que tomar cuidado, né? Qual é o cuidado, senhores? Às vezes pode dar negativo, e o que ele pediu não foi isso, ele pediu Hzinho, que é a altura, que é o módulo de I, certo? Então, para ficar bem legal aí, certo? A gente termina dessa forma aqui. Pessoal, eu termino aqui, eu vou fazer outro vídeo com mais exercícios, mas então ele fica muito extenso, então, certo? Eu fiz esses 3 aqui, faço mais 3 na outra aula. É isso aí, pessoal. Obrigado, abraço.